Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer uma reflexão muito legal para vocês, de um ator, vencedor do Oscar, que fala abertamente sobre a sua crença em Deus, e diz que a sua crença em Deus e o seu casamento fizeram ficar mais perto de Cristo. O ator é o Matthew McConaughey, é um ator muito famoso, ficou muito tempo famoso com filmes de comédia romântica, mas depois começou a fazer outros filmes mais conceituais. Chegou a trabalhar com Christopher Nolan, fazendo Interestelar. É um ator de grande expressão e um dos poucos que fala abertamente sobre a sua fé cristã. Ele contou que considera sua família como um verdadeiro presente de Deus e que qualquer conquista na sua vida ele atribui a uma bênção divina. É muito interessante o que ele tem falado, porque ele disse que quando seus filhos nasceram, ele lembrando de sua própria infância, e mostrando a importância da igreja na sua vida, na época da sua infância, começaram a vir mais forte nele. E ele falou: assim que tivemos filhos eu pensei, quer saber, a igreja foi importante para minha infância, para orar, e pensar sobre as necessidades dos outros, mesmo que eu estivesse cansado ou qualquer outra coisa. Eu percebi o quanto eu sentia falta e precisava disso novamente. Ele tem 3 filhos, o Levi de 6 anos de idade, Vida de 7 anos, e o Liveston de 4 anos de idade. E ele é casado com uma modelo brasileira, com a Camila Alves. E eles têm essa caminhada com Cristo muito forte na sua história. Ele foi criado no Texas, sua mãe era professora de jardim de infância e também escritora. O pai jogador de futebol, e depois foi trabalhar no ramo petroleiro. O sonho de infância do Matthew McConaughey era ser jogador de futebol também, e depois ele sonhava em cursar direito e virar advogado. Mas aí isso acabou ficando em segundo plano, porque na sua juventude ele trabalhou em um comercial de televisão, e depois ele começou a fazer alguns papéis menores, até que ele foi escolhido para o filme de 1996 Tempo de Matar. E esse papel foi abrindo caminhos para ele fazer outros trabalhos, e ele foi marcando presença em grandes papéis românticos, como o filme O Casamento dos Meus Sonhos, e também como Perder um Homem em 10 Dias. Com esse sucesso crescente, essa experiência com Deus que ele teve na infância acabaram ficando meio esquecidas meio para trás. Mas aí quando ele conheceu a sua esposa isso tudo mudou. Ele falou que começou a lembrar da sua infância e isso trouxe memórias muito positivas, mostrando que ele deveria criar a sua família, construir a sua família dentro da igreja também. Então eles começaram a ter essa ideia. Enquanto você vê vários casais famosos tendo vários problemas no seu relacionamento, no caso deles isso trouxe um suporte para o seu casamento. Ele falou: nunca é um homem mais homem do que quando é pai de um recém-nascido. Então ele fala que a experiência de ter filhos o deixou mais compassivo e ele fala: é a única coisa que eu sempre quis ser, que é pai. Eu sabia disso desde que tinha 8 anos de idade, quero dizer, eu queria ser diversas coisas. Como jogador de futebol, e todas essas coisas. Mas a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria ser pai. Olha que interessante, quando os filhos nasceram ele decidiu voltar para a igreja, e eles participam de uma igreja lá no Texas. E ele falou o seguinte: nos baseamos na fé de que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por nossos pecados para nos dar a salvação, mas recebemos pessoas de diversas denominações. Então quando ele recebeu o Oscar por exemplo, agradeceu abertamente a Deus. Isso faz as pessoas se assustar às vezes, porque tem muita gente que é cristã, mas fica com medo de perder oportunidades de trabalho por professar abertamente a sua fé em Cristo. Ele disse, por exemplo, na conquista do Oscar: primeiro eu quero agradecer a Deus porque Ele é o único para quem eu devo sempre olhar, Ele abençoou a minha vida com a oportunidade que eu sei que não são de meu próprio mérito, nem são fruto de nenhum outro esforço humano. Ele me mostrou claramente que a gratidão vale a pena. Como dizia o saudoso Charles Logan, se você tem Deus no coração, ganhou um amigo. Então ele diz que vê Deus como alguém que está sempre ali para responder às suas perguntas. Ele mostra que esse relacionamento com Deus na sua vida é completamente indispensável, e ele atribui todo o sucesso da sua carreira a Deus. E não somente a sua carreira, mas o fato do seu casamento ser bem-sucedido, porque antes de se casarem,
ele mesmo e a Camila, pesquisaram muito sobre divórcio, sobre longevidade no conjugal, e entenderam a importância de ter um apoio espiritual, um aconselhamento pastoral. Ele diz o seguinte: eu tive que chegar ao ponto em que eu vi que havia algo mais do que simplesmente se casar, a gente tinha que querer de verdade. Você sabe, eu não queria que fosse simplesmente a diversão de estarmos juntos na aventura, então passei muito tempo com ela. Nós conversamos sobre isso espiritualmente. Nós lemos muito e conversamos também com muitas pessoas divorciadas, muitas pessoas que permaneceram casadas e permaneceram felizes. Conversamos também com nosso pastor, afinal de tudo, nossa compreensão sobre esse grande passo foi: vamos fazer uma aliança, você e Deus vamos entender que isso não é apenas um destino, isso é o começo de uma vida juntos. Então é muito interessante, porque ele destaca a importância de ter esse estudo, de ter esse aconselhamento. Ele mostra uma luz em meio à escuridão que a gente acaba vendo nesse meio cinematográfico, onde a questão de Deus acaba sendo tirada de cena por algumas razões que nós conhecemos muito bem. Eles têm em suas alianças de casamento uma passagem gravada, que é a passagem de Mateus 6:22, que diz: os olhos são a candeia do corpo, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E ele falou que esse é o seu versículo preferido da Bíblia. Você ter um ator desses falando de Deus abertamente, sem receio de perder trabalhos, oportunidades, falando tudo isso. Isso aqui realmente é algo que com certeza vai fazer com que ele colha muitos frutos espirituais, uma vez que a palavra de Deus diz: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Sabe o que significa isso? Significa que ele está semeando, e a Bíblia diz que aquele que planta colhe, e colhe às vezes 100 vezes mais. E ele vai colher muito por esse excelente testemunho que ele tem dado. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e seu comentário. Um grande abraço.